Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. O nome deixou de ser Satanás Afrodescendente, agora é Detetive da Fé, mas o meu apelido continua ali, né? Como Satanás Afrodescendente. Enfim. Bom, acredito que já saibam que ontem aconteceu um crime horrendo, né? Em Blumenau, cidade de Blumenau, em Santa Catarina, né? Um psicopata, um verme, um doido, invadiu uma creche e acabou assassinando quatro criancinhas, né? Quatro seres indefesos e ainda deixou outras feridas. Isso aconteceu mesmo ontem, no dia 5 de abril. Então estou aqui na página da BBC News Brasil, né, acompanhando um pouco essa matéria. Na verdade eu vou compartilhar um pouco ela para vocês, né? E como é um pouquinho extensa, farei só leitura até um certo ponto e vou parar, né, para não ficar muito maçante. Mas a intenção do vídeo de hoje é para vos mostrar que um criminoso desses aqui não é tão diferente assim do Deus da Bíblia. São semelhantes. Inclusive eu diria que se esse Deus realmente existisse, seria um fã desse criminoso, né? E vários outros criminosos que já cometeram também atrocidades como essa daqui. Então, será que eu estou me aproveitando de um assunto para poder tentar falar mal, bater em crente? Falar mal de crente ou bater em crente? Não, não é muito bem isso daí, né? Eu estou aqui para tentar abrir os olhos do pessoal que fica burro com relação a esse tipo de acontecimentos. Ficam estúpidos mesmo. Por quê? Porque, meu, isso aqui é mais uma das provas, essa realidade esmagadora desse crime que aconteceu. É mais uma das provas que não existe porcaria de Deus nenhum. Esse Deus da Bíblia não é real, não existe mesmo, né? Meu, poderia proteger muito bem as crianças e proteger as pessoas de várias outras atrocidades e eventos, catástrofes naturais que aconteceram pelo mundo, né? Que ainda vão acontecer, infelizmente, né? Mas não, nós não vemos esse tipo de coisas. Inclusive, nem ajuda aqueles que acreditam nele, que oram para ele. Porque simplesmente não existe, né? Simplesmente não existe. Daí, quando um ateu faz esse tipo de exigências para um crente, por que que teu Deus não protegeu essas crianças que foram massacradas dessa forma? Por que que teu Deus não protegeu também a outras pessoas que foram incendiadas num ônibus também, que vi essa notícia ontem, né? Foram incendiadas num ônibus. Por que que Deus não protegeu as pessoas que foram soterradas, esmagadas nesse terremoto recente que aconteceu lá na Turquia, né? Que pegou também um pouco lá da Síria? Quando a gente cobra esse tipo de coisas, é para pelo menos podermos experienciar algum tipo de milagre que possa nos convencer que realmente esse Deus opera milagres, sabe? Salvou pessoas de forma uau, incrível, mas não. Desde sempre tem acontecido na humanidade essa de muita gente morrer de formas horrendas. Não importa se é pela causa do próprio homem ou por causas naturais, né? Desastres naturais. Tem muita gente que vem sofrendo muito com isso. E Deus não está aí para poder salvar, fazer algum tipo de milagre para também nos convencer que Ele é real, né? Enfim. Então esse vídeo aqui é para abrir a mente, para tentar pelo menos abrir os olhos, né? As mentes de quem está acompanhando esse vídeo, é crente e que tente pelo menos um pouco sair da caixa, né? Se dá conta da burrice que é dar graças a Deus, acreditar num Deus que deixa esse tipo de atos horríveis acontecerem, meu. Tá, então vamos lá. O que se sabe sobre o ataque que matou quatro crianças em creche de Blumenau? Para que os óculos, senão não enxergo nada, né? Tá, isso aconteceu ontem, dia 5 de abril, né? Quatro crianças foram mortas e pelo menos quatro outras ficaram feridas após um ataque em uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira, dia 5 de abril, né? O crime ocorreu no início da manhã, na creche particular Cantinho Bom Pastor. Segundo informações da polícia, um homem de 25 anos, esse psicopata daí, né, pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. Machadinha é machado, pessoal. Um machado. O cara assassinou brutalmente crianças com um machado. Até parece cena de filme de terror, né? Mas não, aconteceu mesmo. O psicopata daí assassinou quatro crianças indefesas com machado. Onde é que estava Deus para proteger essas crianças? Onde? Depois se entregou no batalhão da PM. Ainda teve a ousadia de se entregar, né? Mas também que bom que foi se entregar, porque se estivesse livre por aí, quem sabe mais que tipo de coisas mais ele faria, né?
Inclusive o cara tem passagens, outras passagens, pela polícia de outras atrocidades e tentativas de homicídio que ele já cometeu, né? As vítimas fatais, também de acordo com a polícia, eram filhos únicos, puxa vida, e tinham entre 3 e 7 anos de idade. Todos os outros alunos que estavam na escola já foram entregues às suas famílias. O Hospital de Santo Antônio, em Blumenau, informou que recebeu quatro crianças vítimas do ataque. 2 meninas de 5 anos e 2 meninos de 5 e 3 anos, que estão estáveis. Esses aqui são os que foram feridos, né? A instituição informou que elas foram atendidas pela equipe de urgência e emergência. E as famílias estão recebendo o apoio da equipe multiprofissional da instituição. A Polícia Militar informou que nenhum ataque foi confirmado na cidade de Gaspar, em Santa Catarina, né? Porque estavam prevendo que poderiam acontecer outros ataques também, porque acharam que isso tudo fosse um plano arquitetado, né? Não somente esse psicopata faria isso, mas como outros também fariam. Mas penso eu que se houvesse sim um plano por trás, quando os caras viram que deu merda aí, os outros cúmplices, né? Se é que há cúmplices, quando eles viram que deu merda, meio que frearam. Por isso é que a polícia também não registrou outros ataques também em outros lugares. Imagino que possa ser isso, né? Se houver um grupo que arquitetou tudo isso, né? Que estava com plano já de partir também para uma ação do gênero. Ok, a polícia não sei, foi confirmado o cenário de Gaspar, desmentindo informações que circulam em redes sociais, ok. Perdão, pessoal, hoje eu estou um pouco constipado, né? Gripado. O episódio, no entanto, não é o primeiro ataque a uma creche no estado de Santa Catarina. Em maio de 2021, um homem de 18 anos invadiu a creche Aquarela, na cidade de Saudades, Santa Catarina, a 600 quilômetros de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, e assassinou 3 crianças e 2 funcionárias com facadas. Ele foi preso, mas ainda aguarda julgamento. O Ministério Público informou no início de 2023 que, abre aspas, espera levar o acusado ao julgamento no tribunal do júri o mais breve possível, fecha aspas. No fim de março, em São Paulo, um aluno de 13 anos atacou diversas pessoas com uma faca em uma escola estadual. Uma professora morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 professoras e um aluno. Essa notícia também acabei acompanhando, né? Ou seja, alguns ataques vieram acontecendo antes desse daqui, né? Todo e qualquer tipo de ataque é horrendo. Mas, cara, o jeito que esse desgraçado aí matou as crianças, meu, com machado, meu. Puta merda. A notícia continua e fala sobre as autoridades, o parecer das autoridades sobre o criminoso e tal, né? Não vou ler essa parte porque é um pouquinho extenso também. Daí vai estender demais o conteúdo aqui, né? Para não ficar muito maçante para vocês. Então, o que acontece? Qual é o ponto-chave que eu quero apresentar aqui agora para vocês terem uma ideia do porquê que muitos crentes acabam sendo burros quando dão graças a Deus por ter livrado algumas crianças, nesse caso, né? Quando dão graças a Deus pelo cara ter se entregado, pela polícia ter apreendido o cara, quando dão graças a Deus por dizerem que essas crianças que foram mortas estão num lugar melhor com Deus. Meu, são burros quando falam isso, estúpidos mesmo, burros, retardados. Primeiro porque o Deus deles já é um assassino de crianças, como a própria Bíblia em si diz. É um mandante de assassinato de crianças, até recém-nascidos. Então Deus deles não é tão diferente assim desse criminoso aqui. O pessoal fica burro, estúpido mesmo, retardado. Eu falo isso com todas as palavras. Quando acontecem coisas como essas e ficam ainda envolvendo Deus no meio, dando graças a Deus que não aconteceu mais coisas. Graças a Deus que as crianças estão com Deus agora. São burros e estúpidos mesmo quando falam isso. Tá, vamos lá. 1 de Samuel 15:3. Essa é uma passagem onde Deus manda fazer coisas horrendas com crianças, né? e vários outros seres também que estão descritos aí. Vou ler aqui para vocês. 1 de Samuel 15:3. Começou a chover aí. Só espero que não fique forte para não atrapalhar aqui o som, né? Vai, pois, agora, e fere Amaleque.
Essa foi a ordem de Deus para o rei Saul. Disse para ferir Amaleque, né? E destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, ou seja, crianças recém-nascidas, crianças de peito que ainda estão na fase da amamentação, né? Desde os bois até as ovelhas, animais que nem tinham nada a ver também, né? E desde os camelos até os jumentos. O que acontece, né? Para não aparecer aqui crentelho estúpido, burro, dizendo que estou lendo versículo isolado, né? Os amalequitas, né? Esse povo da Amaleque, fez um ataque contra os israelitas, né? Ou hebreus, para ser mais específico, porque foi na época que os hebreus estavam atravessando lá, fazendo a travessia no deserto, né? Sendo guiados por Deus e Moisés. Parece que os caras foram atacados. E Deus não quis poupar. Deus quis vingança. Por isso ordenou isso aqui. Por isso ordenou esse tipo de massacre. Saul ainda disse que, poxa vida, tem certeza, meu Deus, é para fazer isso, não está sendo extremista demais. Ainda recuou um pouco, né? Mesmo assim Deus insistiu. Usando aí os seus profetas, né? Insistiu. Não, vai mesmo e faz isso. Arregaça com tudo e todos. Então, que diferença tem um assassino que matou 4 crianças com um machado com um Deus que manda matar crianças de peito? Que diferença tem? Que diferença tem de um cara que mata crianças com machado com um Deus que comete um genocídio em massa, né? Um dilúvio que, de acordo com cristãos, foi mundial. Ou seja, poupou só uma famíliazinha e matou milhares e milhares de pessoas, onde provavelmente poderiam haver muitos e muitos, mas muitos bebês mesmo, muitos bebês recém-nascidos, criancinhas e tudo mais. Matou afogadas. Matou os primeiros filhos dos egípcios, quando o povo hebreu ainda era escravo, lá no Egito. Enviou o anjo da morte, o espírito da morte, para ceifar a vida dos primogênitos, dos egípcios. Qual era a necessidade de matar crianças? Para levar a situação ao extremo, era necessário matar as crianças, os filhos. Há uma outra passagem na Bíblia também, que está lá em Números 31, uma outra passagem de vingança. Vocês podem ler o capítulo inteiro, para terem ideia do contexto, ou mesmo ler capítulos anteriores, talvez de outros livros também, se não me engano, né? Onde há essa interação entre os israelitas, hebreus, e os midianitas, né? Deus não curtiu desse envolvimento, disse que os midianitas estavam contaminando o povo escolhido dele, né? Com os seus hábitos, costumes e religiões, ou religião, para ser mais específico. E Deus mandou o pessoal se vingar, né? Vou ler um trecho do princípio de Números 31 para vocês verem que foi sim o Senhor quem mandou para que matassem mulheres e meninos dentre os midianitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel, dos midianitas. Não sou eu que estou inventando essa palavra, não. Está em Números 31, versículo 2. Vinga os filhos de Israel, dos midianitas. Depois recolhido serás ao teu povo. Daí continua, Moisés fala para o povo se armar e tal, para partirem para a guerra, né? Para irem a se vingar dos midianitas. Eles foram lá, conseguiram vencer a batalha, só que acontece que pouparam mulheres e meninos, né? Acabaram não matando eles. E geralmente isso é um tipo de coisa que acontecia em guerras, né? Não somente com o povo hebreu, mas com outros povos também que a gente viu pela história. Daí, se vocês chegarem até no versículo 14, né, fazendo a leitura, indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Eles pouparam as mulheres, só mataram lá os homens, né, os marmanjos. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão,
deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças. Que diferença tem de um Deus que mandou matar de todos os homens entre as crianças, com o cara que matou aqueles 4 meninos, aquelas 4 crianças com machado? E matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Mulheres que já haviam coabitado com algum homem, que já se envolveram sexualmente com algum homem. E é muito provavelmente que havia mulheres grávidas também, porque mulher grávida é uma mulher que já coabitou com algum homem. Então é provável que eles mataram também mulheres grávidas. Que diferença tem de um assassino que matou crianças com machado com um Deus que mandou matar provavelmente mulheres grávidas, né? E meninos, ressaltando mais uma vez. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, ou seja, as virgens, as meninas virgens, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Enfim, né? Depois continua e tal, vão separar uma parte de meninas que vão oferecer como tributo ao Senhor, né? Pessoal, qual é a diferença desse Deus com um assassino que matou as 4 crianças? Qual é a diferença, afinal de contas? Nenhuma. Não tem muita diferença. Então, aqueles crentes, né, mais bitolados, burros pra caralho, que diante desse tipo de atrocidades que aconteceu lá em Blumenau, ficam dando graças a Deus por isso, por aquilo, e estão nos braços de Deus, parece que não param para ler esse tipo de passagens, para ver esse tipo de horrores aqui. Ficam dando graças a um Deus horroroso desse daqui. Querem mais um exemplo, que acabei me esquecendo, agora lembrei. O próprio Deus matou o primeiro filho de Davi. Feriu a criança gravemente. Vocês podem fazer essa leitura lá na Bíblia. Até acabei não colocando aqui, né? Senão poderia compartilhar. Mas se não me engano está lá em 2 Samuel. Agora o capítulo, sempre esqueço. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para ver se consigo ver. Achar rapidinho. Deus mata o filho de Davi. Aqui, acho que apareceu rápido, né? Um negócio que eu pesquiso pra caramba. 2 Samuel 12. Beleza. Agora deve estar lá nos versículos 15 ou 14, né? Aqui, ok. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Então foi Natã para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou a Davi, a Deus, pela criança. Jejuou Davi e entrou, e passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar de terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. Ou seja, a criança ficou assim por 6 dias, sofrendo gravemente com aquele ferimento que Deus deu nele, né? Ficou assim, adoeceu assim dessa forma por 6 dias. E veio morrer no 7º dia. Bom, qual é a diferença de um Deus desses daqui com o assassino lá das 4 crianças, né? O assassino do machado? Qual é a diferença? Nenhuma. Então por que esses burros, esses crentes burros, bitolados, retardados, que ficam dando graças a Deus porque levou as crianças e agora estão num lugar melhor, ficam cultuando esse Deus sem saber ou mesmo sabendo que ele cometeu esse tipo de atrocidades? Por quê? Se não sabem, porque não leem a Bíblia. Tem uma Bíblia que nem sequer leem. Se sabem, ficam passando pano para esse tipo de atrocidades. Qual é a diferença de um assassino desses com um Deus desses? O que acontece é que não existe Deus nenhum que nem sequer protegeu essas 4 crianças. E nunca protegeu outras pessoas também que já foram vítimas de crimes horríveis. É porque não existe mesmo. Enfim, pessoal.
Esse aqui foi um vídeo mais de desabafo mesmo, né? E tentar também abrir os olhos dos burros, repito novamente, burros retardados, crentes burros retardados, que ficam dando graças a Deus, graças à polícia, graças por o cara ter se entregado, graças a que não houve mais vítimas, graças a Deus que estão num lugar melhor. Ficam dando graças a um Deus que comete também esse tipo de crimes. Que segundo a Bíblia cometeu esse tipo de crimes que esse psicopata aqui cometeu. Que matou as 4 crianças em Blumenau. Sinceramente, meu. Bom, a gente se vê numa outra ocasião. Espero que fiquem todos em paz. Até mais.